promotor André Rodini assumiu a tribuna da Câmara e fez algumas denúncias a respeito de um órgão municipal que trata de crianças e adolescentes. E, na oportunidade, não sei se houve, vamos dizer, o bom entendimento da sua denúncia, eu sei que, por pouco, ele não perde o cargo, porque queriam caçá-lo, porque disse que não tinha prova, não sei o quê e tal. Mas agora parece que as coisas estão mudando. O importante não é destruir um setor, é construir de uma forma correta. Não é isso, vereador André Rodini? Bom dia. Muito bom dia, Morandini, bom dia a todos os ouvintes da TV Tati. Realmente esse episódio que envolve o SAICA, que é um serviço, né, da prefeitura, para recolher aquelas crianças cujos lares foram destruídos de alguma forma, os vínculos familiares foram destruídos. Então o juiz da Infância e da Juventude indica para que a criança vá para essa instituição, que é do município, com funcionários públicos contratados pelo município, para ficarem sob a tutela do Estado, tá certo? Esse é o desenho da instituição. Acontece que essa instituição, há muito tempo, vem deixando de entregar os relatórios, né, seja para o Ministério Público, para o Vara da Infância e Juventude e tudo mais. E eu estive, então, como presidente da Comissão da Criança e do Adolescente, no Conselho Tutelar, para saber como é que estava a situação, o que eu poderia ajudar e tudo mais. E aí me foi relatado uma série de coisas, e essas coisas que me foram relatadas eu levei para uma comissão especial de estudo da criança e adolescente, que está em andamento, e relatei aos colegas. E essa fala minha foi para a internet e virou um furdúncio daí para frente. O que é isso? Eu fiz as denúncias que me foram repassadas pelas conselheiras tutelares dentro do Conselho Tutelar, na presença de várias pessoas que estavam testemunhando. Fiz essa denúncia dentro da Câmara Municipal, com acesso livre, portas abertas, no local de se fazer esse tipo de trabalho. Fiz essas denúncias na qualidade de presidente, de vereador, principalmente, inicialmente como vereador, e presidente da Comissão da Criança, do Adolescente e do Idoso, no caso. Muito bem. A partir do momento que isso foi relatado, a Câmara Municipal virou uma caixa de marimbondo. Vieram para cima de mim, provavelmente por eu ser o vereador que não está na coligação que elegeu o atual prefeito. E aí o líder do executivo na Câmara e o pessoal queriam, de todo jeito, que fosse procedente o pedido de cassação direcionado a mim por parte de um advogado representando o pessoal lá do SAICA. Muito bem. A imagem que me passou à época, o Morandini, era assim: bom, a carta é ruim, mata-se o carteiro, e não, em vez de resolver o problema e ler o que está escrito na carta, mata o carteiro, que está proibido, está resolvido aí a questão do problema, né? Mas não foi isso que aconteceu. O mesmo grupo encaminhou uma denúncia ao Ministério Público com relação ao meu trabalho, e o Ministério Público, por óbvio, engavetou, arquivou imediatamente por total falta de embasamento jurídico ou qualquer outro que o valha. Muito bem. Tendo feito isso, aconteceu um barulho muito grande. E então os olhos se voltaram para a instituição. E aí, quando eu fui conversar com o doutor Gentili, o doutor Pacanhela, né, respectivamente o juiz da infância e da juventude e eu, promotor. Muito bem. E nós começamos a levantar questões que eu não sabia. Eu fiquei sabendo agora, com esse problema todo, que já havia uma condenação da prefeitura, né, para fazer uma série de mudanças, uma condenação judicial para fazer uma série de mudanças no SAICA que não haviam sido feitas. Então, a saber, assim, nós temos uma série de problemas no SAICA que vão desde falta de funcionário,
agressão física às crianças, abuso sexual, né, entre as crianças e tudo mais, porque não tem gente para cuidar dessas crianças que estavam lá. Bom, tendo dito isso, a hora que a gente fala de abuso sexual em criança, aí a coisa reverbera de uma tal forma que tudo culminou com essa ação agora, impetrada aí tanto pelo Ministério Público quanto pela Defensoria Pública, né, que sustentam essas denúncias que eu fiz, né, que são violações de direito básico da criança, né. E aí, entre tudo isso que foi mostrado lá, aí você vê que o SAICA se utilizava de voluntários, né? Tudo bem, voluntário é ótimo, eu, inclusive, gosto do voluntarismo, mas voluntários sem preparo técnico, né, sem formação na área. Lá se constatou violência física e sexual dessas crianças, falta de cumprimento das decisões judiciais, aquelas do processo que a gente já tinha falado anteriormente. As condições precárias do espaço físico lá, seja quarto, seja banheiro, crianças dormindo no chão por falta de cama, né? A manutenção do local lá, mato alto, essa coisa tudo. E pior, medicamentos vencidos, né? E medicamentos que deveriam ser ministrados, conforme manda a regulamentação, por enfermeiros que não tem enfermeiro no site. Então, como que você vai ministrar o remédio? O vigia noturno vai dar um remédio para a criança à noite? Não pode, existe uma regulamentação para isso aí. Então, tudo isso, Morandini, levou, graças ao bom Deus e graças ao trabalho e à sensibilidade das pessoas envolvidas, a mudança, então, desse paradigma do SAICA. Eu fiz, então, uma indicação ao senhor prefeito municipal que criasse as casas-lares. O que são as casas-lares? São casas que são alugadas pelo terceiro setor, para que o terceiro setor forneça esse tipo de acolhimento. Porque o terceiro setor, se você pegar uma OSC aí, voltada para esse fim, ela vai ter psicólogo, ela vai ter médico, ela vai ter enfermeiro, ela vai ter assistentes sociais, para cuidar exatamente dessas crianças e das famílias dessas crianças, se for o caso, né? E aí, conversei recentemente com o secretário da Assistência Social e ele me informou que, então, estaria aberto o edital até o dia 30 de junho para a constituição de 3 casas-lares, né? O que são as casas-lares? São casas com até 10 crianças, né, com o devido RH, ou seja, com as devidas pessoas responsáveis por cuidar dessas crianças e tudo mais. Então, parece que agora haverá uma luz aí para essas crianças. Agora, pensemos o que nós queremos para a nossa sociedade. Crianças que são vitimizadas em suas casas e revitimizadas pelo Estado, porque elas estão sob tutela do Estado, essas crianças revitimizadas, abusadas, tem chance de uma criança dessa ser um cidadão amoroso, um cidadão produtivo, um cidadão de bem, uma pessoa que constitua família e que possa ser feliz? Não, é difícil, é quase impossível. As pessoas que saem dessa situação de trauma na infância, que é o período de formação da personalidade da pessoa, elas saem muito machucadas. E aí você terá adultos problemáticos, que custarão para a sociedade um peso muito forte, né? E para elas mesmas, que se tornaram vítimas de si mesmas, da família, da sociedade, e aí realmente é muito difícil. Então, nós temos que parar de produzir pessoas problemáticas, e quem faz isso acaba sendo o próprio Estado, porque o Estado não tem como cuidar de gente. Quem tem que cuidar de gente é terceiro setor, né? Então, me parece, Morandini, que agora está bem encaminhado, né? Parece que já melhorou alguma coisa lá no SAICA, trocaram a gestão, tudo mais, e essa crise deflagrada pelo meu posicionamento para resolver o problema, parece que está dando certo, né? Vamos ver, a gente vai seguir acompanhando para ver como é que está isso aí, sempre em contato com o doutor Gentili, com o doutor Pacanhella,
que são as instituições, né, Ministério Público e Magistratura, para cuidar dessas questões. Godini, nós tivemos em Batatais uma FEBEM, que era exemplo no tempo do Laudo Natel. Tinha como diretor o professor Hernani Parente, Hernando de Castro Parente. E ele tinha lares. Era uma família que tinha seus filhos e abrigavam aos demais como se filhos fossem. E tinham toda uma estrutura dentro do órgão para atender, se fosse no caso médico, se fosse no caso da escola, ou outro setor qualquer. E eles tratavam como se fossem filhos. Cada casa era um lar. Depois resolveu-se acabar com isso e não se teve mais a FEBEM de Batatais, porque o nome FEBEM ficou estigmatizado. Mas temos exemplos da época que foram maravilhosos. Nós temos profissionais hoje em Ribeirão, barbeiros, tudo mais e tal, que saíram de lá e estão na sociedade hoje fazendo o melhor possível dentro das suas profissões. Isso acontece, Morandini, porque essas pessoas foram acolhidas com amor. Então, se inicialmente a família não tinha estrutura, a família originária dessas pessoas não tinha estrutura e as crianças foram para a rua ou alguma coisa assim, a família que acolheu deu amor. E o amor constrói o caráter, constrói as pessoas. E isso foi uma época que parece que nós estamos perdendo isso aí. Nós estamos perdendo esse envolvimento, né? Muito embora nós tenhamos muitas pessoas voluntárias, pessoas muito amorosas em Ribeirão Preto, falta uma coordenação para amarrar todos esses pontos, para que a gente possa entregar essas casas-lares, seja individuais ou coletivas, né, de alguma forma. É muito importante, por exemplo, que irmãos permaneçam juntos, né, e não vão cada um para um lado, para manter esse vínculo familiar, né? Eu conheci recentemente, aí numa reunião agora da Associação dos Moradores da Vila Tibério, que estão se reorganizando, né, principalmente para combater essa questão aí das pessoas em situação de rua. Eu conheci uma senhora que mora lá na favela da Rio Pardo, que ela acolhe em sua casa várias crianças, filhos de drogadictos, enfim, toda aquela situação penosa que as crianças sofrem. E ela acolhe na casa dela. E ela é, inclusive, bem conhecida da assistência social aqui de Ribeirão Preto. E uma das reclamações dela é que não tem uma instituição pública que possa ajudar. Inclusive, se você pegar aí o Fundo de Solidariedade e tal, que recebe alimentos, não dão os alimentos para ela porque ela não está organizada, entre aspas, burocraticamente, para receber essas doações e tal. Ou seja, a burocracia, ao invés de ir e ajudar e resolver para que ela tenha, não, proíbe que uma pessoa, um voluntário, uma pessoa cheia de amor no coração, possa desenvolver e cuidar dessas crianças, que é uma vocação da pessoa. Quem cuida de pessoas tem que ter vocação. E quando você encontra uma pessoa com vocação, o que você tem que fazer? Você tem que acolher e dar condições para ela fazer. O que acontece normalmente é um achatamento dessa vontade de fazer, tanto que a pessoa acaba desistindo de ir para a formalidade, porque é muito difícil, né? Mas, vereador, nós já tivemos um programa aqui que envolvia a comunidade, que era o programa de mães crecheiras. Então, por exemplo, uma mãe cuidava de X crianças, as outras ajudavam nas questões domésticas dela e até no suprimento de alimentação e tudo mais, e depois fazia um rodízio. Então, havia uma interpenetração, ou então até essas mães eram pagas um pouquinho de cada mãe para poder suprir e elas fazerem esse trabalho. Tivemos em muitos bairros esse trabalho de mães crecheiras. E olha, deu muito certo.
Dá muito certo, mas para isso acontecer, Morandini, é preciso haver uma vontade do executivo, é preciso entender o problema, se envolver um pouco mais profundamente sobre o problema e não ficar com essas aparências superficiais de que está resolvendo, que não sei o quê, muita falácia e pouca ação. Se não houver um comprometimento das pessoas que estão envolvidas no executivo, seja secretário, seja diretores, seja o próprio prefeito, né? Mas envolver de verdade, com o coração, não apenas com uma estrutura de marketing para mostrar uma coisa que não é, né? A gente precisa resolver os problemas da nossa cidade com vontade, com integração, porque quem tem o poder de resolver tem que ter, no mínimo, a vontade para resolver, senão não resolve. Aí não vai bem a educação, não vai bem a saúde, não vai bem o transporte, não vai bem nada. Porque não existe envolvimento, não existe um trabalho de equipe em que todas as secretarias possam se envolver para resolver problemas. Porque veja bem, o cidadão, ele é um ente complexo. Ele é um ente que demanda segurança, saúde, educação, ele envolve tudo. Então, um exemplo muito fácil de perceber é que você vai na fila da UPA, tem gente lá que não está doente fisicamente, mas está precisando de um apoio, não sei o quê. E nós temos assistentes sociais nas UPAs? Não, não temos. Nós só temos profissionais da saúde. Mas não é porque a porta da UPA está aberta que só vai entrar gente com necessidades na área da saúde. Então, ali seria a porta de entrada, né, para triar e distribuir para os serviços que o município possa entregar, né? Eu estou com pouco tempo, mas só para perguntar, o senhor fez um vídeo mostrando moradores de rua. Como é que está essa situação? Rapidamente. Continua igual, não tem programa para recolhimento e tratamento das pessoas em situação de rua, e o que tem é muito pouco. Normalmente o que acontece são pessoas voluntárias distribuindo quentinhas, pessoas dando esmola, permanecendo nessa situação. Os pontos de venda de droga não são eliminados, né? Não são combatidos como deveria ser, senão a gente não veria pessoas consumindo droga à luz do dia em frente à rodoviária, né, em seus cachimbos, enfim. O que a gente precisa? A gente precisa, novamente, Morandini, para resolver problemas, precisa ter vontade e equipe especializada para resolver o problema. E isso se faz por processo seletivo e não por indicação política. Muito obrigado, vereador. Abraço para o senhor, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, um bom dia a todos. Bom dia.